Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sheila e hoje eu quero falar sobre alguns dos meus livros favoritos do realismo mágico. Falando de uma maneira muito breve, o realismo mágico está dentro daquele grande, imenso guarda-chuva do gótico. Ele vai ser uma resposta àqueles que acreditavam que as narrativas do gótico só podiam acontecer na Europa, ou até alguma coisa nos Estados Unidos, em mansões vitorianas, em cemitérios abandonados, em florestas grandiosas, em bosques cheios de vegetações de alturas e tamanhos diferentes. Não é a primeira tentativa de tirar o gótico dessa caixinha toda fechada, e também não foi a última. Muita coisa se faz hoje, muito se amplia hoje do que é o gótico, justamente por causa desses primeiros autores que foram audaciosos em trazer algo diferente para uma narrativa que já estava batida. Por mais que seja uma narrativa que a gente sempre possa renovar e refazer, e sempre possa reescrever, e tem muita gente escrevendo hoje narrativas góticas que são muito interessantes, aqui a gente tem uma quebra. Aqui a gente tem uma narrativa gótica essencialmente latino-americana. O que é considerado o primeiro livro do realismo mágico é esse aqui, ó. O Pedro Páramo, do Juan Rulfo. É um livrinho pequenininho assim mesmo, ele é pequeno, ele é bem curto, e a gente às vezes começa a ler ele pensando, não, ele é um livrinho curto, vai ser uma leitura rápida. A gente até pode ler ele rápido, mas ele é um livro bem difícil. Nele a gente começa conhecendo um protagonista, um rapaz que volta para a cidade natal da sua mãe para conhecer o seu pai, o Pedro Páramo. E tudo o que acontece nesse livro é absurdamente maluco, é praticamente irreal e é perfeitamente possível de imaginar a realidade desses fatos. Sim, exatamente. Ele tem uma narrativa nem um pouco linear, fora esse começo que a gente entende como o começo da narrativa para a gente conhecer o que está acontecendo. Fora isso, cada página que tu lê, tu tem certeza que faltou alguns parágrafos ali no meio. Isso é uma característica do autor. Ele cortava tudo que ele achava desnecessário para a obra. E realmente aqueles parágrafos não são necessários para a obra. Quando a gente termina de ler o livro, e tem algumas passagens mais para o final, que é quando a gente já entendeu o todo da história, que elas mesmo, muitas vezes, parecendo desprovidas assim de sentimento, elas nos tocam profundamente. Tem momentos da história que a gente entende o porquê dessa história ser assim. E o porquê de ela ter tantas coisas que ficam com aquele pé fora da realidade dentro dela também. Porque tem algumas passagens em que a gente não sabe quem tá vivo, quem tá morto, em que momento tá se passando. E não faz diferença. Não faz diferença estar vivo ou morto. Esse talvez tenha sido um dos livros mais incríveis que eu li na minha vida, e eu quero reler ele em algum momento. E aí, depois do Pedro Páramo, lá na década de 50, na última década de 50, nós tivemos muitos outros autores que escreveram realismo mágico. O que é considerado o maior autor e talvez o maior livro do realismo mágico é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse é um livro grandioso, não só pelo tamanho, que ele é realmente imenso, mas ele é um livro que, sim, tem tudo do realismo mágico. Talvez seja o maior exemplo que a gente possa dar sobre o assunto. E ele vai falar de uma família, de uma cidade, de acontecimentos mágicos, mas que quando a gente está lendo, eles são perfeitamente críveis. E é isso que é legal do realismo mágico. Não é por nada que ele tem esse nome. São toques que escapam da materialidade, mas que conseguem entrar dentro de uma realidade. E a gente não está falando aqui de mágica, a gente não está falando de fantasia. Não, a gente está falando de uma cidade que foi engolida pela areia. No outro livro a gente está falando de um morto que está enterrado e como o solo ficou úmido, os outros corpos que estão ali enterrados, os outros mortos, estão conversando entre si. E são coisas assim que aqui falando parece tudo muito estranho, mas dentro da narrativa é tudo perfeitamente possível. E os 100 Anos de Solidão ele é muito emocionante em algumas partes, porque ele retrata muito do que a gente sente hoje. Por exemplo, numa das partes em que o pai retorna, se senta embaixo de uma árvore e ele fica ali para sempre sentado.
E a mãe vai ali tratar dele, todo mundo vai até ali e se constrói um telhado em cima para ele não se molhar na chuva. É evidente que uma pessoa não vai se sentar embaixo da árvore e viver ali para sempre. Mas isso me pareceu uma alegoria muito tocante no que se relaciona à depressão ou a doenças que façam a pessoa se perder do mundo, em que a pessoa fique ausente. Então, é nisso que a gente fala quando a gente fala do realismo mágico. É contar a realidade de uma outra forma, com aspectos que muitas vezes não estão dentro da materialidade e ainda assim são reais. Um dos livros que mais me tocou no realismo mágico é, sem nenhuma dúvida, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Talvez esse tenha sido um dos livros que mais me tocou na vida, porque nele a gente tem uma narrativa feita e escrita por mulheres. E sim, isso é importante, porque esse livro para mim ele é inexplicável. Sinceramente. Ele tem muitas coisas dentro dele que são do realismo mágico. Um cachorro que nunca para de crescer, ou o homem que nunca para de diminuir. E a gente vai lendo as coisas e tendo a certeza de que elas estão ali, que elas são reais. Nós temos personagens fascinantes nesse livro. Mesmo os personagens homens são muito complexos. E a gente fala aqui também de uma realidade. E é algo que parece bastante recorrente nesse tipo de livro, que é tratar de linhagens inteiras. Aqui a gente tem algumas décadas na vida de uma família. E essas décadas acabam durante a ditadura chilena. E são as vivências da própria Isabel Allende, da própria família dela durante essa ditadura. E a gente não sabe exatamente o que era da vida dela e o que não era. Mas é tudo muito tocante, é tudo muito incrível, a gente chora muito, se emociona muito, a gente entende muita coisa porque a gente se encontra nessas personagens. Todas nós já fomos em algum momento como alguma delas, e todas nós já conhecemos homens como os homens dessa história. E se cada uma de nós vai perdoar o que essas pessoas fizeram, a gente não sabe também. Mas nesse livro aqui a gente tem tudo isso de uma maneira mágica. E é isso que é legal. É isso que é a literatura. É isso que faz a gente ler. É a gente muitas vezes conseguir se ver em algumas coisas que parecem que não existem. Mas elas existem, e a gente existe também. E o último livro que eu vou destacar aqui, e não é o último que eu li do realismo mágico, eu li outros, é o livro do meu autor brasileiro favorito, que é o Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Este daqui é um livro que me toca quase tanto quanto A Casa dos Espíritos, porque é um livro que se passa aqui no meu estado, então a gente conhece pessoas, a gente conhece os lugares onde ele acontece, a gente conhece tudo que tem ali. E ele, para mim, tem o ponto do realismo mágico que é mais fascinante. É ter esses aspectos de realismo mágico ao mesmo tempo que coisas continuam acontecendo na realidade. Porque aqui no Incidente em Antares a gente vai ter essencialmente pessoas que morreram, que não foram sepultadas por causa de uma greve geral. Esses mortos vão sair dos seus caixões, vão voltar para o centro da cidade para reivindicar que eles sejam enterrados. Só que ao mesmo tempo que eles estão caminhando, falando, pensando, eles continuam apodrecendo, porque eles estão mortos. Então essa característica grande de materialidade, de realidade, com esse ponto, com essa pitada de loucura, magia, do mágico mesmo, é que faz tudo isso ser tão interessante. Ao mesmo tempo, todos esses livros sempre vão ter um pé na realidade social. Isso é algo que não dá para separar dessas histórias. Todas elas têm um motivo. O simples motivo de existir o realismo mágico, de a gente chegar num ponto em que a gente quer dar uma resposta, escrevendo as nossas próprias histórias do nosso ponto de vista, usando algo que é tão grandioso como o gótico, já falam muito da gente ter escrito livros. Nós escrevermos livros e nós lermos livros hoje é algo que nos coloca socialmente, é algo que nos coloca estruturalmente dentro da sociedade. Então esses foram alguns dos livros do realismo mágico que eu queria trazer para vocês como uma sugestão. São livros incríveis, são livros que fazem a gente sonhar, sorrir, chorar,
que fazem a gente entender muito da nossa realidade, fazem a gente ter consciência de quem nós somos e de onde nós vivemos também. Até o próximo vídeo.